Igreja Assembleia de Deus, Harmonia.
Com alegria nesta noite eu cumprimento a todos e a todas com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos em frente, utilizando este meio que Deus nos tem dado para chegar até a sua casa, ao seu lar, e poder falar ao seu coração a palavra do Senhor, o que é um grande privilégio. Portanto, esta é uma hora muito importante e eu convido você para reunir a sua família, dar uma paradinha, abrir as Sagradas Escrituras e juntos vamos oferecer o nosso culto ao Senhor nosso Deus. Vamos iniciar orando, a fim de que tudo aqui ocorra para a honra, a glória, o louvor de Deus e a nossa alegria. Querido Deus e Pai, nesta noite em que juntos estamos, para mais uma vez oferecer o nosso culto de adoração, louvor e ação de graças, nós, neste instante, unimos a nossa voz em oração, a fim de que os benefícios do Senhor venham de forma abundante e envolva cada pessoa, cada um de nós, atendendo às necessidades, às carências de todos aqueles que agora nos ouvem. Deus da glória, nós te agradecemos pelo privilégio de poder falar a tua palavra. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos e ministra tudo aquilo que nós precisamos, é o que te pedimos agora em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, meus queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor com essa canção que fala tão profundo aos nossos corações. Com Jesus, nós permaneceremos calmos, serenos e tranquilos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui através desse culto online, adorando a Deus com os irmãos. Iremos cantar uma canção muito conhecida, A Fé, de Sérgio Lopes. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé soa sobre os mares, quando o momento chegar, a fé se manifesta, quando o limite da força acabar. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. A fé chega. Sobre os mares, quando o momento chegar, a fé se manifesta, quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Até o momento da fé chegar. Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém. Queremos convidar você para adorar o Senhor conosco nesta noite.
dizendo: eis-me aqui, Senhor, prostrado outra vez. Vamos oferecer tudo a Ele. Vamos nos render aos pés dEle, louvar e adorar o seu nome, porque o amor dEle nos alcançou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Oh, 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 seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite, com tudo aquilo que viemos apresentar. E você aí em casa também pode adorar o Senhor, amém?
Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da tua graça, do teu amor. Se o medo inunda meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, me lembrarei de tudo que me prometeu, que é quando mais eu te quero, que quando mais eu necessito ouvir tua doce voz dizendo eu estou aqui. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da tua graça, do teu amor. Se o medo inunda meu coração, tentando me impedir de avançar e prosseguir, fazendo-me pensar que é pouco meu valor, me lembrarei de tudo que me prometeu, que é quando mais eu te quero, que quando mais eu necessito ouvir tua doce voz dizendo eu estou aqui. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da tua graça, do teu amor. Cubra-me, Senhor, abraça-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me, abrace-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba da tua graça, do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor, Senhor. Aleluia.
Quero, nesse instante, convidá-los para a gente realizar a leitura bíblica no livro do Apocalipse. Sim, sem nenhum medo desse livro, não é? Afinal de contas, ele é a revelação de Jesus à sua igreja. Portanto, é uma revelação muito importante e que todos nós devemos nos interessar por ela. Convido para a gente ler no primeiro capítulo, o verso 1 ao 5, aliás, ao 3, nós estaremos deixando como texto oficial da noite de hoje. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Bom, queridos, aqui estão os primeiros versículos do último livro da Bíblia. Este livro que os estudiosos concluem que ele foi escrito na década de 90 depois de Cristo, portanto a igreja já tinha aí uma caminhada de um pouco mais de 5 décadas e estava havendo uma implacável perseguição ao povo de Deus. O imperador romano Domiciano, ele desterrou então o apóstolo João, que ficou na ilha de Patmos. Era um lugar onde os presos políticos ficavam detidos, e lá estava o apóstolo por causa da pregação da palavra de Deus. Não foi nenhum crime que o levou àquela prisão, porém, dado a perseguição lá, ele estava consciente de que o motivo era exatamente o fato dele ser um mensageiro do reino celestial. Portanto, ele estava bastante consciente. E recebe, então, a revelação dada por Jesus, o ressurreto, aquele que havia vencido a morte, e agora, depois de todas essas décadas, ele vem e revela-se de um modo muito claro a João, quando ele estava então preso naquele local. E esta leitura que a gente fez, eu vou procurar pontuar algumas coisas para nós, dentro deste primeiro capítulo do livro de Apocalipse. A primeira coisa que gostaríamos de, nesse instante, frisar, primeiro ponto, é o seguinte: quem é então este que está se revelando a João? Primeira coisa que a gente vê, no verso 5, diz: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Essas foram as palavras de João acerca de Jesus, aquele que estava agora revelando-se a ele. Então, ele o vê como a testemunha fiel, isto é, na boca de Jesus nunca houve engano, nunca pecou, apresentou-se como
a verdade, o Verbo de Deus. Por isto mesmo, ele o tratou assim, a testemunha fiel, aquele que não mente, aquele que fala puramente a verdade. Afinal, um dos títulos de Jesus foi o maravilhoso conselheiro. Isto é, essa testemunha fiel, verdadeira e conselheira, que era a pessoa de Jesus. A segunda coisa que ele destaca aqui é que ele é o primogênito dentre os mortos. Sim, João tinha plena consciência que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos, no corpo glorioso, portanto, o primogênito dentre os mortos. E em seguida, o soberano dos reis da terra. Afinal, ele é o Todo-Poderoso, portanto, ele é quem manda, ele é quem determina, ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem apenas poder, ele tem todo o poder. Esta é a verdade. E o próprio Jesus, ao se apresentar a João no verso 8, chegou a dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele se apresenta aqui como o eu sou. Da mesma forma que ele se apresentou a Moisés, lá em Êxodo 13, verso 14, quando Moisés, com dificuldade de relatar para Faraó, o rei do Egito, quem era que estava lhe comissionando para aquela grande missão de tirar o povo de Deus do Egito, Deus disse: você vai dizer que eu sou lhe enviou. Por uma razão simples, porque ninguém mais é além de Deus, só Ele é. Afinal, Ele não existe, Ele é. Todas as demais coisas e pessoas existem nele. Portanto, Ele é a causa de todas as coisas, e aqui também se apresentou como o princípio e o fim, como este que detém, afinal, todo o poder. A segunda coisa que é importante a gente salientar neste livro é que o Apocalipse explicita, mostra que Deus sempre está no controle de todas as coisas. E este pode ser exatamente o nosso tema. Deus sempre está no controle de tudo. Pode ser o tema da nossa reflexão de hoje. E nós vamos exatamente, à luz das Sagradas Escrituras, mostrar que isto é uma realidade, é um fato inegável. Portanto, o Apocalipse apresenta isso de um modo muito forte, pelo seguinte: vejamos o que está no verso 1, não é? Onde diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem acontecer. É importante a gente frisar aqui que ninguém, senão Deus, pode falar alguma coisa no futuro, que está por vir. E ele aqui está dando algo líquido e certo. Ele não está dizendo é algo que pode acontecer, não, ele está dizendo algo que deve. É o que realmente vai acontecer. Portanto, essa é uma revelação muito grandiosa, muito importante,
O livro de Apocalipse é muito rico em nos revelar estas coisas que devem interessar a todo o povo de Deus. Portanto, ele está falando de algo muito sério que está à nossa frente, e somente ele mesmo poderia fazer, porque ele cronometrou todas as coisas e as circunstâncias e as dimensões de tudo sob o seu completo e absoluto domínio. As Escrituras nos mostram isto, que ele tem um tempo para cada coisa. Eclesiastes 3:1 diz: para todas as realizações que há, aliás, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre o tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Amém? Esse Deus que faz tudo isso com essa maestria tão importante. E ele aqui diz, como ele tem esse tempo determinado para todas as coisas, ele controla o macro e o micro. Nada foge o controle divino. Até mesmo Mateus 10:29 diz que até um pardal não cai morto na terra sem ele permitir. Você já pensou nisso? Esse é o Deus que está revelando as últimas coisas que ocorrerão nos últimos dias. Portanto, nenhum medo, não é? Porque, afinal de contas, Deus está no controle de tudo. Então, por que temer? Nós vamos ver que não há necessidade para a gente temer, uma vez que Ele está no controle e as coisas grandes e pequenas estão realmente sendo observadas e tratadas e realizadas por Ele. Quando Lázaro morreu, Lázaro fazia parte de uma família, ele, Marta e Maria, suas irmãs, e Jesus às vezes se hospedava na casa desta família. E amava muito os membros da família. De modo que Jesus estava longe, Lázaro adoeceu, e as irmãs enviaram mensageiros para chamar Jesus, dizendo: aquele que tu amas está muito enfermo. E Jesus lá se demorou mais 2 dias. Depois de 2 dias, Jesus revelou para os seus discípulos que Lázaro havia morrido e que ele precisaria retornar a visitar a família, uma vez que Lázaro estava morto. E ele então chamou os discípulos. E Jesus informou para eles que estava feliz, que estava alegre por não ter estado lá enquanto Lázaro estava doente. Porque ele esclareceu o seguinte: estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Olha que coisa! O autor da fé faz todas as coisas para construir em nós a verdadeira e genuína fé. E apesar da família que lá estava sofrendo com a partida, o Lázaro que já havia partido, Jesus vem e diz: olha, está tudo sob controle, nada fora do tempo, nós vamos para lá agora. E retornou. Quando chegou, já faziam 4 dias que o Lázaro estava sepultado. E a grande reclamação das 2 irmãs, tanto Maria quanto Marta, chegaram a dizer ao mestre:
se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor atrasou. Que pena que agora ele já foi. E Jesus se dirigiu ao local onde puseram o corpo de Lázaro, e chegando lá mandou tirar a pedra. Quando ele mandou remover a pedra que estava sobre o sepulcro, imediatamente Marta informou: Senhor, ele já cheira mal, já apodreceu, já é o 4º dia. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E ali ele ressuscitou Lázaro, porque este Todo-Poderoso que controla todas as coisas é Senhor do tempo também. Então nada atrapalha o caminhar glorioso da pessoa bendita de Jesus. Jesus foi aquele que em Lucas 22:9, veja como Jesus deu um ponto de referência aos discípulos. Jesus disse: olhem, ele precisava de um local para a realização da Páscoa, e ele então disse aos discípulos: vocês devem ir à cidade, e lá vocês vão encontrar um homem, um transeunte, alguém que está passando, e essa pessoa estará com um pote de água, com um vaso de água, e vocês sigam esta pessoa. Na casa que ele entrar, vocês procurem o proprietário e perguntem a este qual o local que está preparado para o mestre celebrar a ceia. Vocês vão encontrar um espaço mobiliado. E eles seguiram desta forma. Somente Deus pode fazer isto, dá um ponto de referência móvel, porque Ele fecha segundos, minutos, hora. Ele, mais uma vez, afirma, é o Senhor do tempo. Por isso, fica tranquilo, nada está fora do controle de Deus. Uma outra coisa importante está em Mateus 17:26, quando Jesus precisava então de pagar o imposto dele e de Pedro. Jesus diz a Pedro: Pedro, você vá ao mar, lance o anzol, o primeiro peixe que fisgar, você vai tirar da boca dele um estate, lá uma moeda, e com esse dinheiro você vai pagar por mim e por você. Você já pensou? Os milhões de peixes que estavam dentro daquele mar, comendo as mais diferentes coisas, e lá estava Jesus, sabendo o momento que o anzol cairia na água, a passagem exatamente daquele peixe e o quanto havia lá engasgando aquele peixe. E Pedro fez isto. Então é este Deus que controla tudo, que está revelando o Apocalipse. Você pode dizer amém? Ele nunca perdeu o controle, jamais perderá de coisa alguma. É tanto que a orientação dele na carta de Tiago foi a seguinte: nenhum de nós, nem eu nem você, devemos ter a arrogância de dizer amanhã eu vou fazer isto ou aquilo. Ele orienta, dizendo: se você tem um planejamento, se você tem um desejo, se você tem um plano, submeta este plano à soberana vontade de Deus, dizendo: se Ele quiser, eu irei e farei. Porém, é importante demais colocar sempre esta dependência de Deus. Portanto, nós falamos sobre a pessoa de Jesus, quem é, o que está revelando o Apocalipse. Em segundo lugar, que o Apocalipse não revela nenhum descontrole de Deus, pelo contrário,
explicita este controle sobre tudo e sobre todos. Em terceiro lugar, o que há de importante é que o Apocalipse não é para o nosso mal. Essa não é uma revelação para meter medo na igreja de Jesus, para assustar o povo, para deixar todo mundo em polvorosa. Não, muito pelo contrário. Olha o que diz o verso 3 da nossa leitura. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas. Amém? Então o Apocalipse vem para nos tornar ainda mais felizes, bem-aventurados, seguros, tranquilos, certos do amor de Deus. Agora, tudo isto se dá para aqueles que leem, bem como para os que ouvem e para os que obedecem. Este ouvir aqui está exatamente ligado à obediência. Agora, se a pessoa não tem nenhuma atenção ao Criador, não se interessa por suas revelações, quer viver um ateísmo prático no seu dia a dia, apesar de em algumas ocasiões afirmar que crê em Deus, mas não tem disponibilidade para obedecê-lo, para reverenciá-lo, para guardar a sua palavra, aí é outra coisa. Porque o Apocalipse revela o esmagamento dos ímpios, mas a salvação dos justos é garantida. Não há risco. Por isso mesmo está dito aqui, falando de bem-aventurança. Então, por uma razão, porque quem ama Deus é diferente, meu irmão. Romanos 8:28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Ouviu bem? Todas as coisas juntas contribuem, concorrem para o bem de quem ama a Deus. E se Ele está no controle, as coisas estão acontecendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Então, ao invés de reclamar, de duvidar, de se desesperar, é hora de confiar. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, crerão e confiarão no Senhor. Então seja esse agente da propagação da confiança e da fé, através de suas atitudes, e você verá que todas as coisas, inclusive as cenas do Apocalipse, contribuirão conjuntamente para o nosso bem, a nossa segurança e a nossa quietude, porque afinal de contas, este Jesus que está se revelando aqui é o príncipe da paz, é aquele que disse: deixo-vos a paz, a minha
paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Então, nenhum medo nesta hora, vamos levantar sim a nossa cabeça e caminhar com segurança. Porque uma coisa é a pessoa amar a Deus, guardar a sua palavra, outra coisa é a pessoa amar o mundo, tornar-se inimiga de Deus, inimigo de Deus, e dar as costas para Ele. É óbvio que esta pessoa vai ser tomada e possuída pelo medo, porque não dar ouvidos à voz de Deus. E o Apocalipse é para quem tem ouvidos para ouvir, é quase um mote, a repetição que eu vou ler para você no capítulo 2 e o parte do 3, por 7 vezes se repete: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Se você tem ouvidos para ouvir, a bem-aventurança está aí te alcançando, entrando essas revelações, e você vai atentando para tudo isso. E à medida que ele vai falando, você vai se alimentando, uma vez que nós, homens, somos mantidos nesta terra, não só pelo pão, o homem integral, espírito, alma e corpo, alimenta-se sim de tudo que procede da boca de Deus. E aqui neste livro está Deus falando ao mundo. Por isto, para o nosso bem foi escrito. Em quarto lugar, que eu gostaria de destacar aqui, é a proximidade desses fatos, desses eventos do Apocalipse. Como está perto. É o que está na parte B do verso 3 que a gente leu na leitura. Olha o que diz: porquanto o tempo desses eventos está às portas. Você pode dizer amém? O tempo está às portas. Venham comigo, vejam bem. Se isso foi dito há cerca de quase 2000 anos atrás, se há quase 2000 anos atrás o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos e verso 15, chegou a dizer que havia iniciado a contagem dos últimos dias com o cumprimento da profecia de Joel. Ele disse: o que está acontecendo aqui é o que Joel declarou que aconteceria nos últimos tempos, nos últimos dias. Portanto, os últimos dias começaram há 2000 anos atrás. Lá Jesus estava revelando que os eventos do Apocalipse já estavam às portas. Imaginem hoje. Você já pensou nisso? Nós já estamos dentro das cenas. O que nós estamos passando hoje com esta quarentena mundial, esse medo, todos os mecanismos e sistemas falharam, são quebráveis, vencíveis, não suportam qualquer juízo de Deus. É isto que está sendo mostrado e sentido. Nós estamos sentindo na pele o princípio das dores descritas no Apocalipse, porém não é razão para desespero, é razão para nós nos firmarmos ainda mais, porque são bem-aventurados os que guardam a palavra de Deus. Apocalipse 3:10, ele diz:
Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então vamos confiar neste que nos garante livramento e segurança e salvação. Porém, vigiemos e oremos, porque o tempo está às portas. Nós já estamos sentindo e vendo e vivendo um ambiente onde o mundo começa a sentir apertos pelo juízo do Senhor nosso Deus. E vem muito mais coisas para as quais nós devemos sim estar preparados e sabendo da importância de amar a Deus, de temer a Deus, de reverenciar a sua palavra. Salmo 128, verso 1, ele garante: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos, comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Amém? Esta é a palavra que o Senhor nos dá hoje no meio desta crise. Salmo 115, o verso 13, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Não importa o cargo que você exerce, se você é comandado ou comandante, se o seu cargo é elevado ou baixo, se a sua faixa etária de idade é alta ou pequena, ele está dizendo aqui: aquele que teme a Deus é abençoado, não importando se seja grande ou pequeno. Provérbios 8:32, agora, pois, filho meu, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos, os meus mandamentos, as minhas palavras. E esse Deus é o mesmo, ele não está passando por nenhuma crise. Está chegando o Apocalipse. Deus está em crise? Não, absolutamente. Deus está no controle, dentro do seu tempo, fazendo o que lhe apraz, os tempos e estações que ele estabeleceu pelo seu próprio decreto, independentemente de qualquer coisa. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Cristo Todo-Poderoso. A Bíblia diz, Judas em 1:25 diz: ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém. Que descrição belíssima acerca do nosso Jesus, que por sua vez é o nosso pastor, é o bom pastor, guia das nossas almas. Hebreus 1:12, parte B, diz: tu és imutável e os teus dias não terão fim. É este que está comandando esta revelação, que deve acontecer, não é que pode acontecer, é que deve, é que acontecerá. Portanto, é algo líquido e certo aquilo que descreve o livro do Apocalipse. Em quinto lugar, é belíssima essa descrição, porque vejamos o que diz aqui: ele nos ama, ele nos salva, ele nos constitui reino e ele vem nos buscar. Essa é a garantia que nos enriquece, o motivo da nossa alegria, do nosso riso,
da exultação do nosso coração, é porque este que está descrevendo as cenas esmagadoras dos ímpios no Apocalipse é o mesmo que descreve os livramentos que ele tem para o seu povo. E aqui no verso 5 ele diz, parte B, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem como as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Ele está garantindo aqui que certamente ocorrerá tudo isso. E ele veio, nos amou. Olha, esse Deus grande que está aqui se revelando com essa grandeza toda, eu tenho a garantia, a segurança, a certeza inconfundível de que Ele nos ama, nos amou. O seu brado na cruz foi um brado de amor, porque não foi outra coisa que o trouxe àquela cruz. Por isso mesmo, esta revelação deve ser anunciada, ela não pode ficar oculta, ela é para ser pregada, porque se são bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem e obedecem, isso precisa ser ventilado, ser dito, ser pregado, ser anunciado como boas novas, como algo a atingir cada criatura, a chegar à mente, ao ouvido de cada pessoa. Por isso mesmo em Apocalipse 22:10 ele diz, e acrescentou, não ocultes as palavras da profecia deste livro, não oculte, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Olha, o tempo está às portas, contagem dos dias começou há 2000 anos atrás, e aqui ele está dizendo, o tempo se aproxima rapidamente. Em outra passagem ele diz que abreviará esses dias pela salvação dos seus. Verso 11, ora, aqui ele começa a descrever a necessidade das pessoas se posicionarem diante da revelação. Se a pessoa quer insistir na injustiça, no erro, no engano, no pecado, tem espaço, mas você vai ser esmagado. Ele diz no verso 11, ora, quem é injusto, continue na injustiça, e quem é mundano, continue na impureza, mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Gente, se nós unirmos aqui o que ele diz, o tempo está às portas, já posicionamos o fato de que esta contagem chega perto de 2000 anos. Ele diz que esse tempo se aproxima rapidamente. Em outro momento ele diz que abreviará esses dias. E aqui ele está dizendo mais uma vez, eu venho sem demora. Você vai esperar por quê, meu filho? Você vai esperar para amanhã?
Você vai tomar uma posição depois, outro dia. O seu dia é hoje. O dia de amanhã, nós não temos nenhum controle sobre ele. Só quem tem controle sobre ele é Deus, o nosso Senhor. Por isso mesmo, toma uma atitude, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Há uma mensagem falada por Daniel, olha Daniel, lá atrás, aquele homem de oração, aquele homem que orava 3 vezes ao dia, aquele homem que confiava no Senhor, aquele homem que mantinha uma linha de pureza e santificação, aquele homem que andava na presença de Deus com sabedoria. Ele disse em Daniel 12:10, muitos serão colocados à prova, assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando a impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a estas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Gente, que mensagem para hoje Daniel está dando agora? No meio desta pandemia, deste medo, deste susto, muitos serão provados. Quantos estão desafiados agora? Você tem fé ou não tem fé? Joeirado é o processo de separar o trigo do joio, é o peneirar. E Deus está dando essa chance, Ele está peneirando. Só os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isto que nós estamos vendo, é um povo se encolhendo, reconhecendo o agir de Deus, vendo de alguma forma que Deus está entrando em juízo com alguma parcela, e Ele está de alguma forma pressionando, mostrando a fragilidade dos sistemas materiais, e está dando a chance de cada um ser provado nesta hora, porque Deus prova a nossa fé, assim como ourives prova o ouro no fogo, é o que diz a palavra, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, apareça em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então Daniel estava dizendo aqui, chegará o tempo que muitos serão provados, joeirados, peneirados, para saber se é joio ou trigo, purificados, gente se arrependendo e se convertendo, buscando o aperfeiçoamento do qual Jesus é o nosso modelo e paradigma, crescendo até a estatura de varão perfeito. Entretanto, os ímpios, os malignos, os que preferem a mentira, o roubo, o engano, a carnalidade, os prazeres efêmeros deste mundo, aqui está dito, nenhum destes ímpios dará ouvidos. Deus fala, eles podem até morrer, mas morrem blasfemando, morrem na iniquidade, estão aproveitando ocasiões para barganhar. Se houver qualquer fragilidade, eles destroem o seu próximo na ganância de adquirir apenas para si. Nem nessas horas eles se dobram, não buscarão entendimento, mas os sábios, prudentes, sim, estes entenderão. Você está entendendo alguma coisa? Você aprendeu alguma lição? Você está lendo mais a palavra de Deus? Você quer ler o Apocalipse para entender Deus esmagando os ímpios e salvando o seu povo? Então,
É hora de decidir. Se você tem algum fio de lucidez aí, de sabedoria, de prudência, passa a entender, acaba com essa arrogância. Você está revelando um vírus muito pior do que o coronavírus dentro da sua própria casa. A violência doméstica aumentou de forma assustadora. Crianças estão sendo esmagadas pela violência dos que têm o dever e a missão de proteger e guardar. Mulheres estão também sofrendo a brutalidade e a maldade de muitos e vice-versa, um cônjuge contra o outro. As pessoas não estão se suportando apenas algumas semanas dentro da própria casa. Estão sendo peneirados. Cuidado para que os demais desdobramentos do Apocalipse não venham te esmagar definitivamente. Porque aquele que é advertido muitas vezes endurece a sua cerviz, será um dia quebrantado sem que haja cura. Veja que isso vai crescendo. As cenas vão tomando proporções maiores e realmente esmagadoras. Portanto, todo cuidado. E aí Jesus cuidadosamente disse a João: João, você escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele ainda disse: para que estas escrituras não fossem ocultas, agora recomenda a escritura, manda enviar ao povo para que tomem o devido conhecimento. E finalmente, eu quero ler com vocês agora o verso 12 em diante, que diz assim, do capítulo 1, claro, que nós estamos falando. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente. A sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 fios, com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis aqui estou vivo por toda a eternidade. E possuo as chaves da morte e do inferno. Bom, meus queridos, o que eu quero concluir agora é exatamente com esta reflexão aqui. Este ser grandioso, todo-poderoso, que domina todas as cenas do Apocalipse, que controla o tempo que ela ocorrerá, a dimensão, quem atingirá, esse que está controlando tudo, ele é carinhoso, amoroso. A Bíblia diz em Isaías que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar.
nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. João se assustou com a visão e caiu. Mas ele foi lá, colocou a sua mão direita sobre João. Que lindo! Essa mão benfazeja, essa mão protetora, essa mão paternal, essa mão acolhedora, essa mão que traz solução, esta mão que acalenta, esta mão que consola e conforta, foi estendida sobre aquele que estava com medo. Você já pensou, você crê neste Deus, que Ele é capaz de tocar na tua vida? Ele é capaz de te acolher? Ele é capaz de te receber? Ele chegou a dizer: nenhum daquele que a ele vem, ele lança fora, e aquele que ele segurar com a sua mão, não há quem possa arrebatar. E ele diz: não tenhas medo, e coloca a mão direita sobre a pessoa. Foi isso que me salvou. É esta realidade que nos conforta e nos consola. Se não fosse essa mão protetora, os inimigos teriam nos destruído. A igreja não existiria mais, as portas do inferno teriam prevalecido contra ela. Porém, essa mão está estendida agora em tua direção, dizendo: não tenhas medo, escute a minha palavra, leia a minha palavra, obedeça. Jesus já havia dito antes que amigos dele seriam todos aqueles que obedecessem a sua palavra. E aqui está você diante desta grande oportunidade. Então, quando ele caiu com medo, ele veio, colocou a mão sobre ele e ainda disse: eu sou o primeiro e o último. Meu filho, eu tenho tudo o que você precisa. Eu sou começo, meio e fim. Você deve se tranquilizar, porque vencerão os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17 registra este fato. Então te tranquiliza. E ele falou aqui: fui morto, mas estou vivo eternamente e tenho domínio de tudo nas minhas mãos. Então não temas, porque eu estou contigo, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha mão direita. Isaías 41:10. Creia neste Deus que está no controle de todas as coisas, em quem você pode confiar. E finalmente, Apocalipse 1:19, os últimos versículos diz: portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os verdadeiros pastores, os que pregam de fato o verdadeiro evangelho, são homens que estão nas mãos de Deus, na mão direita dele. Ninguém poderia dizer que esta era a interpretação, se ele não desse. Ele chega e fala exatamente isso. Estão nas mãos de Deus, e os candelabros são as igrejas. Isto é uma luz que ilumina. Você é esta luz. A Bíblia diz que ninguém pega uma luz e coloca debaixo de alguma coisa, mas pelo contrário, coloca no velador para dar luz a todos.
Assim a igreja, esta luz, o próprio Jesus já havia dito: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. De modo que aqui estamos nós te convidando para compor a igreja de Jesus, para ficar debaixo da proteção gloriosa de Deus. E Ele dirá para todo o povo, que está em Apocalipse 3:10, portanto, deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda os valores do Evangelho, guarda a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Não negocie a tua fé, não aceite suborno, não se deixe levar pelo engano e pela infidelidade em nenhuma área do existir. E ao ler o livro do Apocalipse, simplesmente se alegre, porque as últimas palavras do Apocalipse está aqui, Apocalipse 22, verso 12, diz: eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. O verso 17, o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejam, venham e recebam de graça da água da vida. Ele está dando aqui de graça a água da vida, a água da alegria, da eternidade, do prazer de viver sem medo, de enfrentar as adversidades e mesmo no meio de toda a adversidade dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. São as palavras dos versículos que estão no último capítulo do livro de Apocalipse. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que as promessas do Senhor sejam cridas por cada um de nós, e assim a gente possa estar aguardando a volta gloriosa do nosso Salvador, que por sua vez já se revelou em tudo aquilo que é essencial à nossa salvação, o nosso livramento. Portanto, apesar do Apocalipse tratar do juízo de Deus, ele é o juízo sobre os ímpios. Para os justos que foram justificados por Jesus, o que há é salvação, livramento e a entrada no reino celestial. Apesar de se tratar dos últimos dias, do final dos dias, da existência desse mundo material, conforme a ordem de coisas que está estabelecida para nós hoje, isso tudo vai ser demolido de modo instantâneo, mas ao mesmo tempo ele promete novos céus e nova terra para aqueles que são seus. Portanto, venha para Deus, vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ler mais a nossa Bíblia. Vamos orar mais, vamos nos santificar mais, vamos agir com justiça cada vez mais,
enquanto aguardamos o desenrolar dos fatos. E por mais que eles venham, nós continuaremos firmes na fé. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Deus nos ajude em tudo. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaque e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Queremos neste momento encerrar o nosso culto
agradecendo a todos o privilégio que nos deram de levar a palavra de Deus aí no seu ambiente, na sua casa, no seu lar. Para nós é um grande privilégio e comunicar para vocês da nossa saudade, do desejo grandioso de retornar aos nossos cultos presenciais. Vamos orar nesse sentido, vamos nos unir cada vez mais em oração e assim nós obteremos sim a vitória. Estamos diante de mais uma semana, com certeza será uma semana de bênção. Vencemos mais uma, estamos aqui e vamos avançar. Vamos encerrar com uma palavra de oração e depois impetraremos a bênção apostólica para que nós então possamos ter uma noite maravilhosa com o Senhor. Querido Deus, Pai de Jesus Cristo, te louvamos pelas tuas expressões de amor, de cuidado, de carinho para com cada um de nós. Te agradecemos a tua revelação em vir a este mundo de uma forma tão grandiosa como fizeste. Não apenas em palavras, mas te materializaste, Senhor, tomaste corpo humano, te comunicaste conosco, operaste prodígios, milagres poderosos, mostraste o poder de Deus na tua ação no nosso meio. E agora, Senhor, nós temos a alegria, a felicidade de crer nisto, com a fé que tu nos deste. A tua palavra diz que o Senhor distribuiu uma medida de fé com cada um, pelo que te agradecemos. Te agradecemos por tão elevados favores. Agora, ó Deus, dá que cada uma destas famílias que agora nos ouve, que haja paz, que haja quietude de almas, que haja confissão de pecados, que haja reconciliação, que haja cura, milagres maravilhosos, Senhor, em todas as áreas do viver. Pedimos isto no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Que o grande e eterno amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, a inesgotável graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém.